Gente, hoje eu quero falar sobre o texto da ceia do Senhor. E aí eu fiquei pensando, quantas vezes eu já participei da ceia do Senhor? Já que a mensagem hoje é que você não pode esquecer, coisas que a gente não pode esquecer, não podemos esquecer. E eu quero destacar algumas lições que a própria Bíblia e o próprio texto de Paulo aos Coríntios destaca, que nós não devemos esquecer, que nós precisamos lembrar sempre. A primeira lição, ela está no verso 3 e no verso 24. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. Que o Senhor Jesus, na noite em que ele foi traído, ele tomou o pão. E tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós. Façam isso em memória de mim. O que eu não devo esquecer? Eu não devo esquecer que Jesus pagou o meu preço. Eu não devo esquecer que Jesus morreu a minha morte. Jesus morreu a tua morte. Eu não devo esquecer que Jesus, ele morreu na cruz porque ele me ama. Ele me amou, ele sofreu, ele carregou a cruz, ele foi pregado na cruz, teve na sua fronte o espinho cravado por amor, por amor. Ele era o Deus encarnado, que João diz, o Logos, ele se fez homem, ele experimentou de tudo que eu experimento, como diz o escritor de Hebreus no capítulo 2, provou de tudo aquilo que acontece aqui na vida, contudo pecado, ele nunca pecou, porque ele foi alguém íntegro, alguém que pagou o preço, alguém que foi o único capaz de satisfazer aquilo que Deus exigia como justiça. Os sacrifícios dos animais, eles tinham prazo de validade. O sacrifício de animal, ele purificava a alma. Eu acho muito interessante quando alguém levava um animal para morrer, um animal perfeito, e o sacerdote matava o animal, e aquele cara saía com a alma e a mente pacificada por conta daquilo. E se animais traziam pacificação na alma de alguém, imagina o sangue do Senhor Jesus derramado na cruz do Calvário. É pacificação para sempre. Agora, eu gosto do que Paulo fala aqui. Ele fala assim: eu estou ensinando a vocês, igreja de Corinto, o que eu recebi. Porque a igreja de Corinto, se você olhar o capítulo 11, que a gente lê sempre o 23 para frente, do 17 em diante até o 22, era uma balbúrdia a ceia do Senhor. A ceia do Senhor de Coríntios era uma bagunça. A ceia do Senhor nessa igreja de Corinto podia ser chamado de qualquer coisa, menos ceia do Senhor, que chegou ao ponto do apóstolo Paulo dizer no verso 17 do capítulo 11, que ele não elogiava: eu não vos louvo quando vocês se reúnem para comer a ceia do Senhor, eu não louvo vocês, pelo contrário, é uma bagunça o que vocês estão fazendo. Porque eu ouço que existe discórdia entre vocês, eu ouço que existe facções no meio de vocês, eu estou escutando que tem gente que despreza a igreja de Deus, eu estou ouvindo que tem ricos que estão desprezando os pobres, aqueles que não têm o que trazer para comer no jantar depois da ceia. Eu escuto um monte de coisa, e esse jantar que tem o nome de ágape, que é o jantar e a festa do amor, pode ter qualquer nome, menos o jantar e festa do amor, porque o que existe é intriga diante de vocês. Tudo bem que Paulo fala assim, importa que existam mesmo as facções, existam as separações, para que os aprovados, eles aflorem deste meio. Tá bom que exista isso. Só que Paulo, então, ele vai chegar para a igreja de Corinto e vai dizer assim, eu vou ensinar para vocês o que eu recebi do Senhor. Eu vou passar para vocês o que eu recebi do Senhor, é o que eu entrego para vocês. O que Paulo recebeu do Senhor? O que Paulo recebeu do Senhor de tão importante para ensinar para a igreja de Corinto? Para mim, quando eu olho para o texto, eu vejo que foi a revelação de que Jesus, mesmo traído, de que Jesus, mesmo enganado, de que Jesus, mesmo maltratado, que Jesus, mesmo negado, que Jesus, mesmo não compreendido pelos seus discípulos, inclusive, Jesus, ele cumpriu a missão dele. Ele poderia ter dito para Deus, é lógico que eu estou viajando aqui, nunca aconteceria isso, mas ele poderia ter dito para Deus: não vou morrer por esses caras, não, estou cansado disso aí. Poderia. Deus não se cansou do povo saindo do Egito para Canaã, que Moisés teve que interceder? Estou farto com este povo. Esse povo peca o tempo inteiro, esse povo murmura o tempo inteiro, esse povo reclama o tempo inteiro, esse povo maldiz o tempo inteiro. Jesus poderia ter feito isso, Jesus poderia ter feito, mas não o fez.
Então, a primeira lição que a ceia do Senhor me mostra como coisas que eu não devo me esquecer jamais, é que Jesus pagou o preço que era meu. Ele morreu a minha morte, Ele morreu pelo meu pecado, Ele morreu pelas minhas besteiras e as minhas confusões que eu gero e gerarei na minha vida toda. Ele morreu. Uma outra lição que também ainda está no verso 23 e 24 que eu vejo aqui, é que Jesus, na ceia, a ceia nos ensina, em primeiro lugar, Jesus nos ensinando que morreu por nós, que cumpriu a missão por nós, e Jesus nos ensinando o caminho da gratidão. É o que diz o texto aqui no verso 23 e 24. Mais precisamente o 24. Ele pega o pão, ele dá graças e ele parte. Eu e você, todos nós, sem exceção, nós deveremos e deveríamos ter o nosso coração grato. Grato a Deus. Todos nós, porque Ele morreu a minha morte. Deus, Ele me abençoou, Ele morreu. Todos nós deveríamos agradecer o privilégio de participar da ceia do Senhor. Todos nós. E por que nós somos tão robotizados? E por que nós somos tão mal acostumados? Por que nós somos assim? Então, por que eu tenho que ter coração agradecido de participar da ceia? Porque quando eu participo da ceia, lembrando do que Jesus disse aos judeus, Ele está gerando vida dentro de mim. Quando eu participo da ceia, é o que Ele diz aqui em João, Deus Ele está me alimentando, Deus Ele está me saciando, Deus Ele está me fazendo ser um indivíduo diferente. Quando eu participo da Santa Ceia, Ele está me dando forças para que eu possa lutar contra a carne e vencer a carne. A carne é algo que é real na nossa vida, irmãos. É fácil a gente ser derrotado por ela. O que Jesus disse? O espírito está preparado, mas a carne é fraca. Vigiem, orem. O pastor Ivaldo sempre dá exemplos assim, brincando. Ele gosta de dar exemplos assim que marcam a mente da gente. Que você não vence nem um edredom. Como que você vai vencer o inimigo? Quantas vezes a gente já ouviu o pastor falando isso? Porque a nossa carne, nós não podemos vacilar. Agora, quando eu participo da mesa do Senhor, e essa que é a gratidão, esse que é o espírito que eu tenho que ter, você na tua casa, eu aqui hoje, nós temos que ter esse espírito. Deus está me proporcionando a graça, que é um favor que eu não merecia, de poder me assentar na mesa com o Pai, comer junto dEle, comer da carne dEle, beber do sangue dEle para me alimentar e poder vencer tudo aquilo que é contra o pecado. A minha carne derrotar o pecado. Uma outra lição aqui, a terceira lição, que a Santa Ceia nos ensina que eu não deveria jamais esquecer, ela nos ensina que a repetição é em sua memória. Porque alguém pode dizer assim, mas por que repete todo mês? Aqui o verso 24 fala assim, tendo dado graças, o partiu e disse, isto é meu corpo que é dado por vós. E o que Jesus disse? Façam isto em memória de mim. Aí ele, por semelhante modo, ele, depois de comer o pão, cear, ele tomou o cálice, dizendo, esse cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Ou seja, Jesus, ele está ensinando essa repetição. Agora, repetição por repetição, repetição vazia, repetição sem importância, é repetição mesmo. Ela só é repetição. Eu não vou dizer para você que com o passar do tempo você fica mais maduro e você começa a ver as coisas diferentes. Eu não vou dizer para você que isso não possa acontecer, mas o amor não pode apagar dentro do coração, não pode ser apagado. Eu conversei com uma pessoa aqui hoje, antes da gente começar o culto, que ele estava dizendo, a pessoa é assim, ou ele está lá em cima, ele está lá nos céus, nas nuvens, lá por cima dos aviões, voando, numa fé terrível, se é que existe fé terrível, né? Ou ele está lá embaixo, é 880, ele não tem meio termo. Ou ele está bem demais, ou ele está uma porcaria. E Deus não quer isso para a gente. E nessa questão de repetição é a mesma coisa, não é repetir por repetir, mas é repetir o gesto dentro da alma, com prazer, com alegria, com vida, com energia de Deus. Eu repetir é saber que eu estou aqui todas as vezes falando de Deus, comendo de Deus, bebendo da água viva, comendo da carne dele, bebendo do sangue dele, e isso está me saciando. Aliás, eu não almoço todos os dias. Você não janta todos os dias, mas a gente, às vezes, com as coisas espirituais, a gente fica colocando complicadores para dizer, não tem necessidade. Tem necessidade, porque é uma ordenança, porque Jesus que falou.
E aí uma quarta lição é que a repetição, ela deve me lembrar de alguma coisa. Eu não posso esquecer disso, que Jesus vai voltar. Sabe por que ele vai voltar? Porque ele venceu a morte. Essa é a quarta lição que eu não devo esquecer. Ele vai voltar, porque todas as vezes que vocês comerem deste pão e vocês beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Olha que coisa linda. Essa repetição, então, aqui nesse texto, deve nos lembrar, e eu nunca posso me esquecer, que o Deus quem eu sirvo é um Deus poderoso, que a morte não o deteve, que a morte não o segurou. Qualquer líder de religiões que marcaram época, que foram pessoas que dirigiram um povo, que fizeram alguma coisa que está aí por aí, realmente pessoas que conseguiram marcar a época, que conseguiram atrair pessoas, estas pessoas morreram. Elas morreram. Jesus não, ele morreu, mas ao terceiro dia ele ressuscitou, ele está vivo, ele venceu a morte. Eu não posso me esquecer disso, essa repetição então me mostra isso. Paulo, quando ele escreve a carta aos Coríntios, Paulo fala assim, ó, capítulo 15, versos 54 e versos 56, do 54 ao 56. Tragada foi a morte pela vitória. E aí Paulo pergunta, onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Quando eu ouvi uma vez um pastor falando de um exemplo de uma abelha, ele disse assim que a abelha, ela quando ela dá uma ferroada em alguém, ela depois que ela abandona a vítima, ela morre, porque o ferrão da abelha é o prolongamento do abdômen dela, e quando ela abandona a vítima, ela morre. Ou seja, então ele disse assim, a morte, ela nos tocou, e como que ela nos tocou? Pelo pecado, o aguilhão da morte, como se fosse o aguilhão, o ferrão da abelha, é a morte, é o pecado, melhor dizendo, o pecado me tocou, o pecado tocou você, nós nascemos em pecado, nós nascemos de uma herança pecaminosa, mas em nome do Senhor Jesus, do jeito que ele venceu a morte, nós também vamos vencer a morte, porque a morte picou Jesus, e ela morreu, ela foi aniquilada. Aonde está o teu aguilhão, ó morte? Aonde está a tua vitória, ó morte? Eu não posso me esquecer disto. Quando eu participo da mesa do Senhor, eu tenho que me lembrar disso. Eu estou anunciando a morte dele. Eu estou dizendo assim, Jesus morreu. E por que ele morreu? Ele morreu por mim. Por que ele morreu por você? Porque eu pequei. Porque eu nasci em pecado, o homem pecou, mas ele tomou o meu lugar. Ele satisfez aquilo que a justiça de Deus exigia, ele satisfez, ele cumpriu isso, ele morreu no meu lugar, mas a morte não o deteve. Ele hoje está vivo em meu coração, ele está vivo no teu coração. E a sua volta, como diz aqui, é para buscar um povo. A volta de Jesus é para buscar um povo. Que povo, pastor? Um povo que vive, que viveu e que viverá mergulhado na dimensão das coisas do Espírito Santo. É um povo que realmente vai viver mergulhado numa direção e numa certeza que ele vai dizer assim, nada pode me afastar do amor de Cristo, nem a morte. A morte não vai te afastar de Cristo se você viver mergulhado dessa forma. A morte, ela nos causa medo. A morte, ela nos paralisa. A morte, ela causa insegurança para a gente. A morte, ela vai tocar grandes e pequenos. A morte, ela vai tocar ricos e pobres. A morte vai tocar reis e vassalos. Ela vai tocar, ninguém escapa da morte. Todos nós vamos morrer. Todos nós. Mas existe por parte de Deus uma coisa que eu não devo esquecer quando eu participo da ceia do Senhor. Que quando eu tomo e como o pão, tomo do sangue, do cálice, que é o sangue dele, eu estou fazendo em memória dele, até que ele volte. E João 11, 25, Jesus disse assim para as duas irmãs, disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que morra, viverá, e todo aquele que crê em mim não morrerá eternamente. Louvado seja Deus. E por último, a última lição aqui é que eu não posso esquecer de uma coisa, eu tenho que lembrar disso, que o descaso e o esquecimento de coisas importantes, elas nos causam muitas dificuldades, elas nos causam muitos problemas. Tem gente que vive enrolado, tem gente que vive bagunçado. Por quê? Porque ele está esquecendo de coisas importantes, muitas coisas importantes. Tem gente que está ferindo princípios. Essa é a razão que eu e você não podemos, como diz o texto aqui de 1 Coríntios, no capítulo 11, aqui que eu estou lendo com você, do 27 ao 30, eu não posso deixar
apagar da minha memória coisas importantes. O tempo não pode roubar de nós essa capacidade de crer na palavra de Deus. Por quê? Eu corro o risco de, nesse esquecimento, me tornar cínico em relação às coisas da vida. E aí isso nos faz viver o ciclo aqui das indignidades, dos indignos. É o verso 27 que diz isso. Aquele que come da carne, pega o pão, bebe do sangue, bebe o cálice sem discernir o corpo de Cristo, ele está fazendo de modo indigno. Por quê? Ele começa a se tornar pecado, culpado, melhor dizendo, de pecar contra o corpo e o sangue de Jesus. É isso que diz o texto aqui no verso de número 27. Ele vai dizer exatamente isto. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Sempre me chamou a atenção o fato de não existir indignos, mas existir pessoas que se tornaram indignas pelas suas ações. Porque se a gente for colocar na balança, e aí você pode lembrar de textos que nos trazem a memória a respeito disto e nos trazem a clareza, não existe nenhum justo sequer. Não existe. Portanto, não existe ninguém digno. Não existe. Se Deus for olhar por esse prisma, por essa verdade, não tem ninguém. Se o Senhor observar a iniquidade, quem subsistirá, diz o salmista no Salmo 130. Agora, o que acontece? Eu fui justificado, eu fui curado, eu fui lavado, eu fui restaurado pelo sangue de Jesus. Hoje, quando Deus me olha, Ele vê o sangue do Cordeiro Jesus, Ele vê nos umbrais da porta do meu coração o sangue do Cordeiro, ou seja, eu não vou ser mais tocado. Agora, eu posso fazer coisas que me tornam indigno, de acordo com a vida que eu vou vivendo. Você sabe, você tem acesso a tanta coisa hoje aí no seu computador, internet, informações, escândalos e mais escândalos, gente que dizia que era cristão e fazem coisas que são verdadeiras aberrações. Por quê? Porque o cara foi se tornando cínico, foi esquecendo de princípios, foi esquecendo de coisas importantes, e as consequências são pesadas, porque aqui no verso de número 29, ele vai dizer assim: pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. E olha o que ele vai dizer: eis a razão, porque há entre vós muitos fracos, muitos doentes, e não poucos que dormem. E aí tem um texto de Hebreus 10, 29, que ele é uma pancada para a gente, ele é severo, que o escritor de Hebreus fala assim: de quanto mais severo castigo julgais vós, será considerado digno aquele que calcou aos pés o Filho de Deus e profanou o sangue da aliança com a qual foi santificado e ultrajou o Espírito da graça. Alguns estudiosos, eles dizem assim, que quando nós nos tornamos cínicos, crentes só dentro da igreja, pessoas que não valorizam mais, se esqueceram de todos os princípios, que a Santa Ceia para ele é tomar um pouquinho de suco, no nosso caso é suco, naquela época era vinho, ou comer um pãozinho. Isso simplesmente é uma coisa que se tornou uma prática comum, usual, mas sem nenhum poder de reflexão, e essas pessoas foram passando o tempo fazendo coisas erradas e coisas mais erradas, e eles caem nesse texto de Hebreus, que eles profanam o sangue de Jesus, ultrajam o Espírito da graça. É como se eles estivessem crucificando Jesus outra vez. Cada vez que a gente ultraja o Espírito da graça, profana ao sangue do Cordeiro, profana, como diz aqui o texto, né, o sangue da aliança, é como se eu estivesse fazendo Jesus morrer de novo. Agora, sabe o que é maravilhoso aqui também? Eu já vou me preparar para encerrar minha fala. É que não para por aqui só as lições. Ele começa falando, Paulo ele é muito mais direto, Paulo ele é muito mais, dá mais argumentos, não é argumentos a palavra, ele dá mais subsídios para a gente. Ele dá mais informações sobre a ceia do Senhor, mas ele fala de tudo. E quando eu pulei para o verso 29 e 30 de modo proposital, antes de falar do 28, porque ele coloca as consequências daquele que vive sem se aperceber do perigo que ele corre por esquecer de coisas que são vitais. Mas no verso 28, Paulo fala que é possível corrigir isso. E aí Paulo vai dizer que isso é possível corrigir na prática ou pela prática do autoexame. Examine-se o 28, pois o homem a si mesmo,
e assim coma do pão e beba do cálice. Eu gosto disto, porque eu conheço gente que só gosta de olhar para o vizinho. Ele só examina o vizinho. Eu acho que o texto de Coríntios dele é um texto que é diferente. A tradução dele não é examine-se, pois, o homem a si mesmo, é examine-se, pois, o homem o seu vizinho. Examine-se, pois, o homem a sua vizinha, examine o homem o seu irmão, examine o homem o seu pai, a tua mãe, o teu filho, a tua filha, a tua mulher, o teu marido, é diferente. E eu gosto disso porque esse texto ele me remete a um texto que é bem conhecido. Eu me lembro daquilo que João escreveu, você conhece, eu aprendi a cantar esse hino, esse versículo, perdão. É fácil da gente saber, se confessarmos os nossos pecados, 1 João 1,9, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Quando eu olho para mim, eu não tenho tempo para olhar para o meu irmão. Eu estava falando com a minha filha esses dias. A gente às vezes fica olhando para o jovem de hoje, a atitude deles hoje, só que a gente começa a pensar a nossa atitude de mais velhos, que tem coisas também que talvez o jovem vai olhar e dizer assim, pô, mas não está certo isso também. No fundo, o que eu quero dizer, né, eu não quero entrar em detalhes do que a gente estava conversando, eu e a Marcela, mas no fundo o que eu quero dizer é que nós não temos o direito de ficar julgando ninguém. Eu não tenho. E a Santa Ceia me lembra disso. O exame é autoexame. Isso eu não posso esquecer. E por último, né, esse poder aqui, que eu disse para vocês, aliás, o que eu não posso esquecer é que existe remédio, existe conserto, existe. E ele fala aqui que esse proceder, né, de autoexame, ele me traz livramento da autocondenação. Da condenação, não da autocondenação. Tem pessoas que se autocondenam? Tem, mas esse que julga, ele nunca se condena. Ele quer para o lado dele sempre misericórdia, para os outros justiça. Aí Jesus ele fala por meio de Paulo, né? Deus fala por meio de Paulo no Evangelho aqui de Coríntios. Porque se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando julgados, nós somos disciplinados pelo Senhor para a gente não ser condenado com o mundo. Eu termino aqui minha fala dizendo que o amor de Deus é inexplicável. Eu não entendo o amor de Deus. Eu não entendo. Tem pessoas que falam assim, aquele lá roubou, matou, traiu, adulterou, fez diabo a quatro, que nem dizem as pessoas, e agora virou crente. Louvado seja Deus por isso. É um trabalho extraordinário do Espírito Santo. Extraordinário. Eu falo assim, eu disse para vocês, me converti no ano de 1982. Quem é bom de conta, façam as contas quanto tempo existe. Tem pessoas que têm muito mais tempo de conversão do que eu. 37 anos eu vou fazer, 38 anos, tem pessoas que têm muito mais. Imagine se alguém chegasse para nós e dissesse, esse caminho que você segue não é o caminho de Deus. Esse caminho que você está perseguindo a vida inteira, que você agora é um pastor, que você ensina, que você prega, que você ora, que você conversa com pessoas, tudo isso está errado. Não é o caminho de Deus. E se realmente estivesse errado, e a pessoa que me falasse isso, estivesse andando no caminho certo, como que eu mudo, irmãos? Esse é um exemplo. Como que eu mudo? Só por um agir do Espírito Santo de Deus. E aquele que matou, aquele que roubou, aquele que adulterou, aquele que mentiu, como que esse cara muda? Só por um agir do Espírito Santo. Agora, o amor de Deus é inexplicável. Por que eu não oramos mais como orávamos no começo? Eu digo para minha esposa assim que eu conheço uma família que eu dizia assim para ela, eu digo para minha esposa, ela vai saber de quem eu estou falando. E eu não estou atacando ninguém, porque eu nem tenho mais contato com essa pessoa. Eu dizia assim, eu falo para ela, eu vi essas meninas curvadas no altar de Deus chorando. E hoje estão numa condição diferente. Por que com o passar do tempo a gente vai mudando? Por que tanta desvalorização com as coisas de Deus? Por que a gente desvaloriza tanto as coisas de Deus? Eu só sei de uma coisa, eu preciso de Deus. Eu preciso de Deus. Eu preciso de Jesus, eu preciso do Espírito Santo falando comigo, eu preciso do Espírito Santo me corrigindo, me chacoalhando, me colocando na parede, me puxando a orelha. Cássio, você está errado. Eu preciso disso. Eu preciso que alguém que olhe para mim, veja minhas ações, e que seja alguém que me ame de verdade e me corrija.
Me bote o dedo na cara com respeito, no bom sentido falando, e diga assim: você está errado. Eu não preciso de alguém que me abrace e passe a mão na minha cabeça o tempo inteiro, quando eu estou indo a passos largos para o erro, para o inferno, para o buraco. Eu não preciso de gente assim. Eu preciso de pessoas experientes. Eu preciso de me relacionar com gente de Deus, gente que aprendeu a conviver com Deus, gente que conhece a Deus, que vai me ensinar o caminho da vida. Eu preciso de gente que vai dizer para mim assim: Cássio, a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Ou seja, então eu não vou me conformar com os meus erros, não. Se o texto sagrado diz isto, se a minha vereda é como a luz da aurora que vai brilhando, eu preciso brilhar mais e mais todos os dias. Eu não posso retroceder, eu não posso olhar para trás, eu não posso ser um exemplo negativo e um exemplo contrário, que a minha luz ela vai se tornando uma luz negra, uma luz escura até ela apagar. Não, não posso ser assim. Então eu quero que a misericórdia de Deus me acompanhe. Senhor, Tu sabes disso, eu oro sempre assim, que a Tua misericórdia me acompanhe, que a Tua graça me acompanhe, e que o Teu amor me abrace, e que o Espírito Santo de Deus me incomode, me corrija e me mostre o caminho verdadeiro. E é o desejo que eu tenho para você hoje, não só hoje, mas sempre, sempre. Meus amigos e amigas e irmãs, que o Espírito Santo de Deus te abençoe, em nome de Jesus. A paz em Deus e achei. Eu busquei a paz em Deus e encontrei. Eu busquei a paz em Deus e achei. Eu busquei a paz em Deus e encontrei. Encontrei tua vida, encontrei tua paz. Encontrei a razão pra cantar o amor. A canção que anima e me dá prazer. A canção é o meu Senhor. A canção é meu Senhor Jesus. A canção que anima e me dá prazer. A canção é meu Senhor.